Olá pessoas, tudo bom? Hoje estamos aqui para um vídeo que vocês pediram aí nos comentários, né? Não vou mostrar minha cara aqui porque vocês merecem ver feiura, né? E eu vou botar aqui a ordem dos Final Fantasy, né? E eu já sei que vai ter reclamação aí nos comentários de alguns Final Fantasy, porque eu sei como a galera é com algumas franquias, mas eu vou falar o que eu mais gosto e o que eu mais odeio nos Final Fantasies, que eu vou pondo aqui, né? E uma nota, que é mais ou menos ali e tudo mais. E vamos aqui, eu coloquei na ordem até o Final Fantasy XV, certo? O único que tem as continuações aqui é o 13 e 2 do Light Return, porque é uma trilogia que fecha, né? Então eu vou colocando aqui e falando ponto positivo, ponto negativo, tereré, tereré, tereré. Sem enrolação, vamos embora, que é muito jogo, tem filme, série e mais umas coisas aí, né? E deixa a recomendação já aí do mangá, tá? Que é Lost Strange, para quem não conhece, mangá de Final Fantasy. Tá? Acho que no volume 2, alguma coisa assim. Vamos lá, Final Fantasy 1. Ruim, tá? Até a versão do PSP é meio sofrível, tem muito problema. E ele é muito travado em vários aspectos. A coisa que eu mais gosto dele são os boss. Os boss do jogo são bem legais, são designs legais e tudo mais em todas as versões. O que eu mais odeio é essa caralhada de bug que o jogo tem. Né, eu dou uma nota 3, mas sendo o primeiro Final Fantasy, levando em consideração a época, ruim até que não é tão ruim. Aí a gente vem Final Fantasy 2. Lixo, cara. O sistema dele é horroroso. Eu detesto esse sistema. E a história, ela não consegue te atrair tanto. Lembrando que essa é a versão Final Fantasy 2 sem o adicional. Porque tem uma versão que tem uns adicional aí. E pra mim essa versão já melhora um pouco. Já seria ruim em vez de lixo, mas o original não dá. Cara, é muito ruim. Muito ruim mesmo. Final Fantasy 3 é ok pra mim, a história é legal e tudo mais, mas não se destaca. E o sistema dele de classe não é um dos melhores de Final Fantasy, né? Dou aí uma nota 5 pra ele, ok, né? Isso aqui dou nota 2, tá? Pra não falar tão ruim assim, porque a história ainda tem umas coisas legais na história, né? Esse aqui, o 3, eu dou uma nota 5, tá? O 3 original e não o 3 que era 6, ok? Pra quem não sabe, isso aí, né? Que era o 2, na verdade, né? O 3 que era o 2. Agora sim, vamos começar as coisas boas, né? Final Fantasy IV, bom, ok? Eu não coloco ele em ótimo por um único detalhe, tá? Em algumas partes da história, ele deixa meio de lado algumas coisas que podiam ter sido mais focadas ali, e isso falta. A época do jogo também não colabora, tanto é que várias coisas foram complementadas nas continuações que a gente chega lá, mas daí eu dou uma nota 8, tá? 7,5 talvez, assim, tá? 7,5, 7,5, 7,5. 7,5 tá ótimo pra ele, né? O bom, 7,5, dou aí uma nota pra ele. O CS é um personagem legal, gostável e tudo mais. Tem umas bizarrices, tipo a galera confiar no Caim várias vezes, sendo que ele foi controlado várias vezes durante a história, então é um negócio meio sem sentido. Mas a história é boa, o jogo é divertido e pra mim é um dos melhores Final Fantasy que eu já joguei, né? Não está mais pra cima aí, porque assim, entre os Final Fantasy que eu gosto, ele não é o melhor, mas ele está no meu top 5. Então, se ele está no meu top 5, aqui vocês já sabem que só tem mais 4 aqui em cima, né, de Final Fantasy. Então, né, vamos indo, vamos indo. Final Fantasy 5, ótimo. Tá? A história é legal, os personagens são divertidos, o sistema de classe é muito bom, tem um monte de coisa para fazer. Lembrando que eu tô falando da versão original, tá? Não a versão refeita. Os boss são desafiadores, você precisa se empenhar. Para fazer 100% é importante fazer 100% no jogo, pegar todos os summons, pegar todas as magias azuis, pegar as armas secretas, os equipamentos e tudo mais para poder zerar o jogo. Então tem um monte de coisa. E tem o Gilgamesh que já vale o jogo inteiro. A trilha sonora, para mim, é a que mais se destaca desses primeiros aqui, né? Desses 5 primeiros, é a que mais se destaca. Não que do Final Fantasy IV seja ruim, mas a dele realmente já dá aquele passo acima que a gente vai ver na franquia. Agora vamos para o próximo. E o próximo eu já sei que vai ter gente chiando aí
nos comentários, Final Fantasy VI é ok, tá? Da metade pro final, o jogo fica. Ele não é linear e isso atrapalha demais o jogo. Tem algumas coisas no sistema de personagens que não são bons. Né? O sistema de rage do Gal podia ter sido muito reduzido. Em vez de ser 6, em vez de ter 30 bichos lá podia ser só 6. Né? O sistema de nível do jogo não colabora com o resto, né? O sistema de summons é legal, mas ele vai ser aperfeiçoado nos jogos para frente. A trilha sonora é boa, o que ajuda bastante. A história, ela tenta ser dramática e engraçada ao mesmo tempo. Tem hora que funciona a comédia, mas o drama não. Tem hora que o drama tenta funcionar e não funciona. Então, ele peca em algumas coisas. Dos personagens, os únicos realmente interessantes são mais os principais. A Terra, a Celes, o Loki, né, o Edgar. Agora, tem outros personagens que só existem na história e mesmo com o background deles, assim, não é algo que te chama muita atenção. Principalmente o Shadow, que apesar de ter um background bom, para quem não sabe, não existe na versão original esse background, ok? Não existe. Então, o personagem praticamente não tinha nada. E como vários personagens dá pra morrer durante a gameplay, né? Então, ele tem várias finais, e aí por causa disso, existem muitos diálogos, culpa do cartucho da época, né? Então eu dou aí uma nota 6 pra ele, Final Fantasy 6 com uma nota 6. Eu sei que vai ter gente xingando aí nos comentários, mas calma que vocês vão xingar mais ainda. Eu seguro o xingo, tá? Final Fantasy 7, ok. Muita gente agora já ficou maluco, né? Gente, Final Fantasy VII original, ele não é tão bom quanto parece, quanto o pessoal lembra. Quando eu falo que ele é muito baseado no que a galera viu de 3D da época, é porque eu sei o que eu tô falando. O Cloud é um personagem apagado, os personagens secundários praticamente não existem, certo? Não estou falando do grupo do personagem, estou falando dos demais. Cara, Biggs, Zed e Jesse tem uma fala cada um no original. Eles não têm desenvolvimento nenhum, não tem impacto. Entendeu? O Barrett fica puto, a Tifa nem mostra nada, e o Cloud muito menos, né? Não teve tempo de desenvolver. Só que os outros personagens carregam a história nas costas. O sistema de gameplay dele não é um dos melhores de Final Fantasy, porque a gente no ano seguinte já teve Final Fantasy VIII, que a gente vai chegar lá, e o sistema dele de equipamento e das magias, não sei o que, não é um negócio muito bom. Essa é a real, né? De você pegar as matérias, ela não é um negócio muito bom, demora muito pra upar. O seu personagem fica meio assim. A gente tem algumas partes boas, tipo a Morph da Aerith, pra mim é bom, é um ponto bom, porque impacta o jogador, mas o resto não acompanha. Os outros personagens carregam a história nas costas, muito nas costas, durante boa parte do jogo. O Cloud não faz nada, e quando chega no final, ele vira outro personagem e ele começa a melhorar, mas aí o jogo já tá no fim. Isso pra mim é um grande problema aí no Final Fantasy. Mas o que eu gosto é os summons, que desse Final Fantasy tem vários, inclusive o Cavaleiro da Távola Redonda lá, que é legal usaço. Pra mim esse é um dos pontos positivos. Pra mim é 6,5 só pelos summons ali pica. Que no Final Fantasy VI tem, mas tem um problema de você não poder pegar todos os summons. E pra mim isso é um problema, já que o jogo funciona numa mecânica de você usar os summons pra melhorar os personagens. Então, isso acaba sendo um problema dentro do jogo. E esse Final Fantasy aqui não tem a Master Materia que ajuda pra caramba, mas é muito trampo, uma coisa assim que não é main game, né? É extra já praticamente, então não colabora. Final Fantasy VIII, bom, tá? Eu amo Final Fantasy VIII, adoro a história, adoro o sistema dele. Pra mim é uma nota 8 sólida, né? E ele brilha muito. Ele tem uma trilha sonora que é boa, que é uma versão melhorada da trilha sonora do Final Fantasy VI, mas ele não tem os problemas do Final Fantasy VI. Todos os negócios de habilidade ficam nos próprios summons, o que faz você só upar o summon e não os personagens separadamente, o que facilita a vida, né? Então tem todo um sistema de nível que no jogo funciona muito bem. A história do jogo acompanha o ritmo dele de mecânica, né? A quantidade de summons que tem no jogo são incríveis, né? Os GFs são todos muito legais, tanto é que vários GFs do Final Fantasy VI estão aqui no Final Fantasy VIII, né?
e ele deixa uma ambiguidade para a pessoa interpretar o final um pouco, né? Algo mais lúdico que funciona melhor nele. Tem outros Final Fantasy que tá na lista aqui que a gente vai falar que eles têm isso que não funciona. Mas aqui no Final Fantasy VIII funciona e muita gente não gosta desse Final Fantasy por causa da temática dele. Esse Cyber Fantasy, não é Techno Fantasy, ninguém costuma ser Final Fantasy, de Cyber Fantasy, com um monte de negócio tecnológico, de negócio assim, cyberpunk misturado, né? Os caras têm braço de metal. Então tem muita gente que não gosta dessa temática, né? Virou pop hoje em dia, mas antigamente o pessoal não era muito ligado, não. E isso eu acho que é um dos motivos para o jogo não ter sido gostável assim na época. Final Fantasy IX, obra-prima, é um 9, muito 9, 9 mesmo. Né? Para mim, o único jogo 10 é Metal Gear Solid, tá? Já vou dizer isso aqui, porque já deixa muita coisa explicada aqui, tá? O Final Fantasy IX, ele tem um sistema de mecânicas boa, de você aprender dos equipamentos, que é uma versão melhorada do Final Fantasy VI. Que esse Final Fantasy VI. E por que eu digo melhorada? Porque cada personagem tem uma gama de habilidades diferentes e todas essas habilidades são úteis. Então dá para você fazer builds com todas elas. Então dá para você misturar. Se você chegar no nível 9, no nível máximo lá, tem um esquema para você upar o máximo que você puder de nível. Tem um negócio de roubar de inimigos específicos, que é uma mecânica que começou no Final Fantasy VI, que não tinha tanta coisa assim para pegar, mas aqui no 9 tem um negócio de, dependendo do que você rouba, o mata o inimigo, ele dropa coisa diferente. Então tem toda uma mecânica diferenciada. A história do jogo é incrível, né? Os personagens são mega carismáticos e tudo mais. O único ponto fraco que pra mim não é 10 no Final Fantasy IX é o jeito que você precisa finalizar o jogo. O jogo, no, assim, Final Fantasy IX faltou um fechamento mais completo. Certo, tem um fechamento, mas o fechamento dele ali nos últimos 2 horas de gameplay, pra mim não é tão bem fechado. Isso é um problema de vários Final Fantasy, de não saber fazer o fechamento. De ser uma linha reta de vários boss. Isso daí, qualquer Final Fantasy você pegar aqui nesse final aqui, tirando acho que o 7 que não tem isso, mas todos eles têm um negócio assim de ter uma dungeon com vários boss e aí o boss final. Todos eles têm isso. Então é um problema de Final Fantasy isso aí. Então um Final Fantasy que não tem isso tem outros problemas. Então fica aí com um 9 no nosso Final Fantasy. Final Fantasy X, tá? Ele é ok. Pra mim ele é um 6 quase 7. Aí, um 6,75. O sistema de Sphere Grid dele é horrível, é muito ruim. E o late game dele é zoado, né? O finalzinho dele ali é meio zoado de fazer. Mas a história é muito boa. A história te envolve, te prende. Tem um final que te deixa querendo mais. Infelizmente a gente recebeu esse mais e não foi bom. Mas a gente chega lá. Então é um jogo que pra mim funciona. Então ele trabalha bem, funciona bem, mas as mecânicas dele, principalmente o Blitzball lá, que para ganhar uma partida foi um parto para aprender a jogar aquilo lá. Então tem muita coisinha assim que é dispensável, sabe, dentro do jogo e tinha coisa que não precisava estar lá ou podia estar lá de um jeito diferente e tava lá. Então isso não agrega o jogo e para mim é onde ele mais perde pontos aí. Late game e mecânicas ruins aí. Mas compensa nos personagens. É um jogo que vale a pena? Vale. Tá, todos esses que estão do ok pra cima valem muito a pena, tá? Aí vamos a Final Fantasy XI, certo? Ele era um MMO, tá? Eu vou colocar em ok, mas... Não, na verdade eu vou colocar em ruim. Por quê? Porque ele era numa época que era ruim ter acesso a esse tipo de jogo. E ele acerta coisas e erra outras. Todos esses erros foram acertados em Final Fantasy XIV. Então eu já vou colocar o Final Fantasy XIV aqui no ok. Porque ele é grande, a adaptação de console não foi boa. Ambos deviam ter uma versão free to play ou um conteúdo free to play que não teve. Então tem alguns problemas que eles precisavam ter arrumado durante o game e não arrumaram até hoje. Então por isso que eles estão aqui. Então isso aí já acaba esses MMO da vida. Final Fantasy XII, tá? Bom,
ok? Ele é muito bom, ele dá um set sólido, muita coisa, ele é evoluído, ele acompanha a geração, roda no PlayStation 2, para quem não conhece, bate o olho, acho que é um jogo do PlayStation 3. A história dele é legal, pouco complexa, os personagens são carismáticos. Tinha alguns problemas de desempenho que hoje em dia não existem mais por causa das versões que ele saiu, né? E ainda uma versão que tinha um vezes 2 lá que ajuda pra caramba. E os extras do jogo são desafios adicionais, mas você consegue zerar sem eles, sem fazer esses extras, o que ajuda muito, né? Porque você deixar para você algumas coisas tipo uns extras meio chatos ou demoradas que atrapalham no seu endgame é problemático. Então, aí fica a minha ressalva. Não é igual Final Fantasy X, tá? O Final Fantasy X, os extras deles são assim sem noção. Sem noção nenhuma. Final Fantasy 13, tá? Eu vou dar um ok aqui, certo? Eu estou quase pensando em jogar esses pra cima para jogar alguns aqui no bom. E é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar aqui no ótimo esse daqui, tá? Eu vou só descer o 4 aqui. E vou subir pro ok aqui o Final Fantasy X e o 14. E aí eu posso subir o 11 aqui. Pra ficar mais corretinho assim, tá? É, Final Fantasy 13, tá? Ele é bom, só que ao mesmo tempo ele é ruim. Ele tem problema de narrativa, ele é ultrapassado porque ele não acompanhou o que eles deveriam ter feito com o jogo. Se ele fosse uma versão futurista do Final Fantasy 13, do Final Fantasy 12, ele teria sido um jogo melhor. O par de nível nele também é ruim, então ele tem o mesmo problema do Final Fantasy X. O late game dele também é ruim, mesmo problema do Final Fantasy X. Então ele tem os mesmos problemas do Final Fantasy X com um problema na mecânica de gameplay dele mesmo. Né, os summons dele também não são uma coisa muito assim atraente em questão de mecânica, porque visualmente a maioria deles são, exceto acho que o do Hope, que não é lá muito legal. Então ele tem mais problemas do que qualidades, né? Apesar de eu amar a trilha sonora dele e tudo mais, ele não chega lá, né? Final Fantasy 13 2 vai aqui pro ótimo. Para quem não jogou, ele é um dos melhores Final Fantasy que eu já joguei, tá? Ele é e tudo mais. Ele não é um dos meus 5 melhores, tá? Mas ele é um dos melhores. Ele é divertido, ele não tem os problemas de Final Fantasy 13 de upar o sistema de nível, tudo isso foi ajustado, a história é legal, não é tão comprida, você pode rejogar a história sem ficar preso, tem negócio de viagem no tempo que eu adoro, então é uns vários pontos positivos. O ponto negativo dele é justamente a mecânica dele, que apesar de ser melhorado em comparação da versão do 13, o 13.2 podia ser uma versão melhor dele mesmo. E não foi. Ele só foi uma versão menos pior. E aí complica, né? No sistema. Estamos falando de sistema. Gameplay e tudo mais. Light Return, tá? É ok pra ruim, pra quem jogou. O senso de urgência dele é pesado. Eu tô fazendo sério aí no canal. E pra quem tá acompanhando sabe que é puxadaço. O jogo é muito... Te pune muito por errar. Então é um jogo que você tem que jogar com um guia do lado. Ou ter uma memória muito boa pra lembrar tudo que tem que fazer. É um jogo que maltrata o jogador, então por isso que ele não é tão bom assim. Mas o senso de urgência dele é uma qualidade. Se tivesse uma mecânica um pouco melhor de luta, talvez tivesse sido um jogo a ser citado mais aí pra frente. E para finalizar aqui dos iniciais, Final Fantasy XV, ótimo jogo. A história podia ser melhor, vários problemas de produção, então a gente tem que dar uma ressalva. Também não é um dos melhores Final Fantasy que eu já joguei na história, tá? Agora vai chegar na galerinha do mal aqui, que é o resto da galera. Só tem um aqui, ou dois, que vale a pena citar mesmo. O resto não vale, tá? Final Fantasy XV, o grande problema dele é o final dele. O final dele é muito mal feito. Ele precisaria, assim, de um Final Fantasy XV remake aí, remaster daqui a uns anos, para ter uma mecânica parecida, mas corrigir os problemas, principalmente da narrativa que o jogo tem. Então, aí fica complicado a gente defender.
Vamos lá. Kingsglaive, que é a versão do Final Fantasy XV com o pai do Noct, é ruimzinho, tá? Um beat 'em up bem fraquinho, bem qualquer coisa. Final Fantasy Adventure, nem percam seu tempo, tá? Esse aqui é o... All the Bravest, lembrei. Ok. Não tem nada demais nele. Brave Exfil, que é de celular, ok. Tá? Ele tem bastante coisa pra fazer, pra quem tiver. Brotherhood, bom, tá? É uma boa animação. Assistam. Fala mais sobre Final Fantasy XV e cada episódio é independente, então você não precisa ter jogado o jogo, mas ele complementa o jogo. Crisis Core, tá? É bom. É um jogo, assim, tem um probleminhas aqui e ali de gameplay, é meio arrastado, mas a história é boa e te diverte. Final Fantasy Age of Times, tá? É mais ou menos aqui, né? Ah, é ruim, vai. É ruim. Ele tem um sistema que podia ter sido melhor e não foi muito bem feito, não. Esse daqui, parente do outro aqui, também não chega lá, entendeu? A gente adiciona aqui o Dish of Cerberus também. Tentou muito, mas não conseguiu. Last Order também já entra aqui também. Crystal Chronicles também entra aqui também. Esse é o Crystal Breakers? É mais um que entra aqui também. Eu não chegou lá. Esse é qual? Nossa, Final Fantasy Dimensions 2. Esse aqui é um dos remakes da vida aí. Nem vou colocar nessa lista aqui, porque é tipo um remake, um negócio assim. Final Fantasy Dissidia Dual Decim, tá? Esse é bom. Ah, tem adição de vários personagens, várias coisas. Sem ter ruim. Lixo, vai embora. Adição de vários personagens, várias mecânicas novas, corrigindo problemas da versão anterior. Apesar de eu gostar de andar no mapa e tudo mais para explorar nos negócios lá, que é legalzinho, ele é bem longo, né? Então a campanha dele é longa pra caramba. Dissidia Opera Omnia, ok, tá? Quem nunca viu, dá uma olhada lá. Final Fantasy The Legend, não dá, cara. Esse jogo Mystic Quest, pode pôr tudo aqui. Legend 2, vamos colocando aqui. Final Fantasy Explorers, esse aqui, muita gente eu acho que nunca ouviu falar. Chocobo Tales também ok. Vamos lá. Kingsglaive, que é o filme, tá? Assistam o filme, ele tem dublado, é muito bom. Recomendo. Final Fantasy Dissidia, se o Dual Decim é bom, esse vai aqui para ok. Vamos ver aqui o que mais nós temos. The After Years é bom, tá? Apesar dos problemas, eu acho bem legal. Chocobo Dungeons é ok, tá? Não tem nada assim, muito assim. For of Light, ok. Esse daí é o que provavelmente a galera não conhece. É o filme do Final Fantasy. Eu vou colocar em lixo porque ele envelheceu péssimo. Não é nem ruim, tá? Final Fantasy Unlimited, tá? Se você tiver paciência, ok. Se você não tiver paciência, é ruim, tá? Mas eu vou deixar no ok porque eu gostei. Achei bem legal. Os de ritmo aqui do Final Fantasy eu gosto bastante. Esses dois aqui é de ficar apertando os botãozinhos lá, é do DS. Bem legal. Estamos bem perto aqui do final. Então vamos aqui. Legend of the Crystal Final Fantasy. Ruim. Monster of the Deep Sea, ruim. Nossa, puta caça-níquel do caralho isso aí. Final Fantasy Tactics The War of the Lions, tá? Esse aqui já é a versão remasterizada, né? Essa é a versão remasterizada. Esse aqui sim é ótimo, tá? Deixa eu já pôr ele aqui, que ele é um dos melhores Final Fantasy que eu já joguei. Adição das cutscenes, dos personagens, correções de bugs, entre outras coisas que transformaram esse jogo num jogo maravilhoso. Se você nunca jogou Final Fantasy Tactics na sua vida, arruma um PSP, sabe? Aquele PSP lá que eu uso também para gravar, esse mesmo. E joga aí, porque vale a pena. Vale cada segundo, esse jogo é maravilhoso. Tá? Não é o melhor Final Fantasy? Não, é Final Fantasy 9, mas é bom. Aí a gente já tem um lixo aqui que é esse Final Fantasy E2. Cara, eu detesto esse jogo, ele tem muitos problemas. Eu tentei jogar ele várias vezes e não vai.
Tá? Final Fantasy bom, Final Fantasy Tactics, porque o outro supera o original, na minha opinião. Final Fantasy 2 Revenant Wings, tá? É ok. Não é nada demais. É pra Nintendo DS e dá pra você gastar um tempinho aí nele. Final Fantasy 7 Remake, tá? Diferente do 7 original, ele é ótimo, né? Não é o melhor Final Fantasy do mundo, mas ele é bem melhor que o original. E eu entendo o motivo dele ser dividido em partes, certo? Isso aqui eu não vou nem colocar, porque isso aqui é tipo um audio novel, um negócio assim. Então, não vou nem maltratar vocês com isso. Episódio Ardim, tá? É uma animação. Recomendo que assistam para quem não assistiu, é bem legal, certo? Final Fantasy VII Advent Children, certo? Eu acho bom, mas muita gente vai achar ok. Eu sei porquê, não vou reclamar, não vou criticar ninguém. World of Final Fantasy é muito bom, tá? Assistam aí. War of Division, esse jogo de celular aí, ele não me pegou. Eu joguei mais Brave Exfil que ele. O Conrads é ruim, tá? Podia ter sido mais bem feito. Não foi. Não foi bem feito. Final Fantasy Type 0. Esse aqui é ótimo, tá? Recomendo. Ele é bem pesado, mas é bem legal. E o último da lista aqui, os outros eu não vou nem adicionar, porque é coisa aleatória que eu acho que não precisa nem estar nessa lista, certo? Que é o Final Fantasy X-2, tá? Esse jogo é lixo, tá? É muito ruim, vocês não estão ligados. Beleza. Então, vocês viram que o que vale a pena comentar, eu comentei. Os que não vale, tá tudo aqui embaixo, tá? É, esses cinco aqui de baixo, tá? Se você nunca jogou, continue assim, tá? Não faça da sua vida um momento ruim. Não estrague o seu dia jogando essas porcaria ou assistindo essa porcaria aqui. Por quê? Porque você vai falar assim, cara, eu acho que eu não gosto mais de Final Fantasy. É um produto do seu tempo, certo? Esse daqui, a Square tentou inventar mod e não conseguiu, certo? Falhou miseravelmente. Esse aqui, a ideia boa, execução ruim. Esse daqui achou que dava, mas não deu. Ideia ruim, execução pior. E esse daqui não tinha motivo. Sabe, Final Fantasy X-2 é de longe o pior desses cinco aqui. Porque é o seguinte, Final Fantasy DNT, a gente tinha a versão do PSP. Para adaptar para os consoles e tudo mais, mil rolê, coisa que os caras não estavam preparados para fazer. O filme, a galera achou que ia dar certo e tal, tecnologia. Hoje em dia eles conseguiram fazer com Kingsgrave, ou seja, só precisava de tempo. Né? O Final Fantasy 2 foi uma tentativa, né, um tiro que saiu pela culatra. Ele é bem ruim, tá bem ruim. Mas o Final Fantasy 2 não tem desculpa. Ele foi uma decisão horrível, o jogo é horroroso. Nossa, não dá. É ruim demais, cara. Ruim demais. E quem gosta disso aí tá errado. Tá errado, vai se tratar, vai procurar uma ajuda, né, de pessoas do mercado aí da psicanálise, porque você tá precisando. Tudo que eu recomendo aqui para quem nunca jogou, nunca ouviu falar, não deve ter. Nossa, nunca ouviu falar. Type Zero, certo? É... Ele, né? Era para ser um outro parte da história do Final Fantasy, de contar a história da Guerra de Grand Pulse, o caralho é 4. É maravilhoso esse jogo, tá? Ele é pesado, ele é difícil, ele é cansativo, mas ele é bom. Então, recomendado, assim, de longe, certo? Pra quem jogou só o de CDNT, nossa, sentiu uma dor no coração, joga o Dual DS aí, vai gastar muito tempo da sua vida? Vai, mas é bom. O World of Final Fantasy, a mecânica dele, o visual dele é muito show. Não recomendo tentar 100% porque ele tem alguns troféus que são meio babaca. É que vão te trollar, então não recomendo. Aí os outros vai de você, e eu não sei. O que eu mais recomendo é Final Fantasy IX se você nunca jogou, tá? Porque ele é uma pegada totalmente dele. Então é isso, pessoal. Vocês pediram, tá aí. Eu já sei que vocês vão reclamar nos comentários do Final Fantasy VI e do Final Fantasy VII. E vão falar que o 8 não é tão bom assim. Eu já sei, tá? Eu já sei disso. Eu já conheço vocês. Eu já conheço essa comunidade de Final Fantasy. Entendeu? Eu já sei como é que vocês são.
É que às vezes é difícil a gente perceber que é o que a gente gosta, não é tão bom assim. Eu gosto de Digimon World 2, mas eu sei que é ruim. Entendeu? Não é porque eu gosto do negócio que ele não pode ser ruim. Tem gente que gosta de Free Fire. Então é isso, pessoal. Falou, valeu. Até mais. Fui.